Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem da academia, do mundo acadêmico, mas o mundo acadêmico numa especificidade, na música. Nós estamos falando do professor Marcos Moreira. A gente vai conversar e saber um pouco das atividades do professor e um pouco da vida do professor, que dedica-se há tanto tempo à música e ao disseminar da música lá pela UFAL agora. Mas saber um pouco mais da sua vida, professor, sim. Né, para que o alagoano te conheça um pouco mais, né, porque Alagoas tem esse particular. A gente tem várias personalidades, mas que às vezes os faróis não se lançam sobre elas, né? Elas ficam ali, a gente sabe quem são elas, né? Sabe da contribuição delas, mas a gente não consegue uma vitrine para que elas floresçam e elas brilhem como elas merecem, né? Sim. E aqui o programa é um pouco para isso. Então, professor, prazer enorme tê-lo aqui para falar um pouco da tua vida e começar, como a gente sempre começa, pelo princípio lá. Sim. Você é aqui de Alagoas, conta um pouco a tua história, onde nasceu, a família, como é que foi, né? Então, como foi a tua lida, lá no comecinho primeiro. A gente vai desenvolvendo, né? Trazendo o carretel da vida e puxando as outras coisas. Eu primeiro quero agradecer o convite, Paulo, porque para a gente é muito importante divulgar um pouco das coisas que a gente vem fazendo nessa trajetória, né? E é uma trajetória de muita luta, né? Como todo nordestino, lutar para galgar um espaço sempre é uma trilha de muitas histórias, né? Eu posso dizer que eu tenho algumas histórias dessa, apesar de ainda me considerar uma pessoa, né, que ainda vou poder trilhar mais coisas, mas eu já tenho, digamos assim, uma bagagem que me levou na questão... Já tem uma estrada percorrida. Sobre a questão pedagógica musical, principalmente, né? Mas antes, na verdade, foi toda uma teia que fez com que eu chegasse até aqui, né? Eu sou de Salvador, né? Eu nasci em Salvador na década de 70, né? Precisamente em 73, no meio do ano de 73, o que me dá uma possibilidade, digamos assim, daqueles que acreditam em misticismo, do crédito da afetividade, né? Porque eu sou de 1º de julho, então assim, no meio mesmo do ano, canceriano, então faço tudo com muita paixão das coisas que eu me envolvo. Eu vim de uma família adotiva ligada muito à arte, né? Minha mãe biológica saiu de um interior da Bahia chamado Teofilândia, na região do Sisal, próximo à Feira de Santana. E ela saiu para trabalhar, como toda nordestina que luta por algum espaço melhor, né? Ela sai do interior, numa situação assim bem difícil, né, na vida dela, e vai trabalhar em uma casa de família em Salvador. E lá ela encontra 2 senhoras que resolvem ficar com os serviços dela. Ela fica com esses serviços. E meu pai, que saiu também da cidade de Teofilândia, Bahia, né, que é a cidade onde ela nasceu, os 2 nasceram lá, resolve ir atrás dela em Salvador. E aí acontece o encontro, né, dos 2, e ela ainda no meio dessa trilha de trabalho, quem aparece nessa história? Eu. Então eu acabo nascendo dentro da casa de uma outra família, né, que eu considero a minha família adotiva, que eram 2 pessoas maravilhosas que resolveram fazer uma proposta a ela. Assim, olha, deixe o seu filho aqui e você continua trabalhando conosco até onde você achar que deva, e nós vamos desenvolver a educação desse menino, né? E eu tive a sorte de ter essas 2 pessoas na minha vida, né? A Almerinda Ferrara do Nascimento e a Lourdes Ferrara do Nascimento. Que maravilha. A minha mãe biológica chama Elisete Ferreira dos Santos, e ela deixa, né, a minha
a minha vida toda nas mãos dessas duas senhoras. Coincidentemente, fica com o pai lá, com seu pai, ela continua... E meu pai aí segue a vida dele, né? Segue a vida dele. Eu também tive contatos depois com meu pai, até o falecimento dele. Nunca deixei de ter esse contato. E as minhas mães adotivas nunca deixaram esse contato, digamos assim... Com a sua família biológica. Com a minha família biológica. Né? Então, minha mãe manteve essa proximidade. Eu conheço meus irmãos todos, então, assim, da minha família biológica. Que maravilha. Mas eu tive a sorte de entrar numa família que era uma família totalmente voltada à cultura. As minhas mães adotivas tinham sobrinhos que eram totalmente ligados à cultura, que depois que ficaram adultos, viraram, assim, digamos assim, personalidades importantes da Bahia. Né? Entre os sobrinhos que eu posso citar aqui, dessa minha família adotiva, que podemos dizer que somos primos, né, da família adotiva, é a família Dourado, né, que foi a família que mais me influenciou na parte de estudar a parte artística. Então nós temos o Paulo Dourado, que é diretor de teatro em Salvador. Nós tínhamos a Regina Dourado, que era atriz até da Globo e tal, fez muitos filmes no Brasil, ficou famosa também por algumas novelas, né, já não está mais conosco. Nós temos o Oscar Dourado, que foi diretor da Escola de Música. Então, assim, eu sempre vivi dentro desse ambiente da parte de teatro, música e dança, porque Regina, além de ser atriz, era dançarina também, formada pela UFBA. Então, assim, ainda tinha uma outra, de uma outra família também, dessa família adotiva, que também era importante, era poetisa na Bahia, que era Mara Guimarães, que fez muitos livros. Então, assim, os meus primos adotivos, na verdade, eles fizeram parte da minha formação, do meu pensamento no sentido de buscar a arte como meio de vida. Então eu sou muito grato a essa família aí pela formação, por tudo que eles me deram, por eles me derem um alicerce, como diz o Gilberto Gil, né? A Bahia me deu regra e compasso, né? E o meu destino é o mesmo traço, né? Então é mais ou menos isso. Como foi essa... Assim, viveu na Bahia até que período? Então, eu vivi na Bahia até eu fazer o concurso para Sergipe, né? E aí eu fui para Sergipe e... Mas isso temporalmente significa o quê? Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 50 e... Vou fazer 51, eu tenho 50 anos. Eu vivi até mais ou menos os meus 25 anos. 25 anos, né? Na Bahia. Na Bahia. Toda a sua formação, toda a minha formação cultural não é? Das influências culturais são baianas. Baianas. Não é? Mas o interessante é que quando eu parto para Sergipe, para poder... Aí você... Né? E aí eu passo no concurso público do estado da Bahia, mas também passo no concurso público do estado de Sergipe. E passo também num outro concurso público de uma cidadezinha do interior de Sergipe, chamada Indiaroba, que fica na divisa da Bahia com o Sergipe. Nesse caminho, eu ficava indo e voltando, Salvador, Sergipe, Salvador, né, Indiaroba, Aracaju, ficava nessa vida andante, digamos assim. E lá em Indiaroba, eu já bem novo, né, 26, 27 anos, nesse concurso, eu resolvo fazer uma filarmônica na cidade, juntamente com um maestro amigo meu, que eu levo para me ajudar também nesse projeto, que é o professor José Alipe Martins, né? E lá fundamos a Filarmônica do Divino Espírito Santo, que era uma banda que veio dos instrumentos da época da campanha dos instrumentos da Funarte para a formação de bandas no interior. E eu tenho uma história... vários kits, né? Eu tenho uma história muito peculiar sobre isso, porque eu sempre pegou tive... uns kits também. Pois é, muitas bandas, né? Exatamente, foi mais ou menos na época de 2000. Isso. E aí, 2000, eu saí para poder... porque minha formação é pianística, eu sou pianista de formação, né? E tenho um título de educador musical, mas toda a minha formação musical é voltada para o instrumento piano. Tanto é que na UFBA, na época de estudante, todo mundo pensava que eu fazia bacharelado em piano, porque eu me dediquei totalmente ao instrumento naquela época, né? E eu não pude trabalhar com instrumento, porque assim, eu fazia muitos recitais, mas não tinha aquele retorno financeiro que eu queria. Então, o retorno financeiro que eu pude buscar foi exatamente no ensino, me transformando em um professor de educação musical e aproveitando esses concursos de educação musical. E aí eu chego em Indiaroba como pianista para formar uma filarmônica. Veja que situação totalmente atípica para um pianista formar. Ainda, né? 25 anos mais ou menos. E aí eu formo essa filarmônica junto com o maestro, crio uma escola de música e aí é que começa a minha história
de pesquisador de filarmônicas. Começa justamente em 2000, quando eu fundo essa filarmônica se desenvolve, e aí anos mais tarde eu tenho uma participação no Conservatório de Música de Sergipe, em Aracaju. Fico trabalhando com educação musical, mas sempre pesquisando as filarmônicas. E em 2008 eu faço o concurso para professor da Universidade Federal de Alagoas. E aí o que é que eu trago? O tema filarmônica. Então a filarmônica basicamente foi a minha temática de vida, assim, para pesquisador, sabe? Então, aí você foi morar em Penedo direto? Não cheguei. Você devia morar em Marechal, tanta filarmônica. Pois é, eu não moro em Penedo, eu moro aqui em Maceió, mas em Penedo eu vi a possibilidade de meu projeto expandir, porque esse projeto é um início de um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa começa no foco somente de bandas de música, mas depois ele se transforma num centro de musicologia. E aí, nessa transformação do centro de musicologia, eu editei livros, eu dei oportunidade de outros autores. Deixa eu botar aqui, porque a gente... É muita coisa, para pegar a maçaranduba do tempo, Sim. né? Então aí você sai de Sergipe, como você veio bater em 2008 eu faço Alagoas. Concurso. Pronto. Eu faço o concurso em 2008 para professor da Universidade Federal de Alagoas, na área de música. Então eu pego o cargo de professor de História da Música e Teoria. Só que pelas minhas habilidades, digamos assim, de educador musical, eu passo a atuar muito mais na parte da pedagogia, da educação musical, do que propriamente a história da música. A história da música ficou mais tarde, com essa criação do meu grupo de pesquisa do Centro de Musicologia. Então eu venho trabalhando na história da música dentro do meu centro de pesquisa. E assim, respondendo a sua pergunta, você mora em Penedo? Não, eu continuo em Maceió, só que eu vi a possibilidade de fazer alguma ação no Baixo São Francisco, justamente por causa do sucesso do Festival de Música. Você falou em Marechal Deodoro. Sim, o projeto tem 15 anos, esse projeto nosso, do festival. Só que ele teve várias etapas. Essa primeira etapa de bandas, ela aconteceu em Maceió, ela aconteceu em Arapiraca e aconteceu também em Marechal Deodoro. Tinha aquele alemão lá em Marechal, o gordinho. Eu não lembro o nome dele agora. Que também mexia muito com isso. Exatamente. Nunca mais vi. Eu também nunca mais vi. Mas ele também tem uma fase importante, porque ele foi presidente da federação, né? E ele alavancou muitas coisas para a área das bandas de música. Então, assim, o papel histórico também dele nessa concepção de unir bandas filarmônicas foi muito importante, né? Pronto, aí você parte aí para... Aí eu parto para Marechal. E você me falava antes que você tem 2 focos no teu trabalho. Então, eu parto para Marechal, ele fica de 16 até 17 no festival, e depois eu saio e vou para Penedo. 2018 é um divisor de águas, digamos assim, da minha pesquisa. Porque 2018 eu desenvolvo muito mais as ideias que o centro gostaria de ter, que era o foco em outros instrumentos e o foco também nas filarmônicas. Tem digamos assim, uma passagem entre esses acontecimentos do festival, entre Arapiraca e Marechal Deodoro, que eu mergulho no universo do meu doutorado. Porque há um porém na história, né? Eu, enquanto estava em Salvador, fazendo, digamos assim, a minha luta de professor, essa vaga que estava na Universidade Federal de Alagoas precisava de um mestre. Essa vaga foi voltada para mestrado. E eu já estava terminando o mestrado em 2008 e foi por isso que fui para lá. Quando eu entro na Universidade Federal, em 2010 eu resolvo fazer o doutorado. E aí vem o outro capítulo que se junta com o centro de pesquisa, que é o tema da pesquisa central do doutorado, que faz com que eu desenvolva mais o centro de pesquisa baseado nisso, que era a participação das mulheres nas bandas de música, que era uma homenagem, na verdade, às minhas mães adotivas e à minha mãe biológica, já que eu vivi sempre dentro de um universo bastante feminino. Então eu queria fazer uma homenagem a elas, do papel da mulher dentro da arte musical, da conquista da mulher para entrar nas filarmônicas. Isso é um papel muito interessante, Paulo, porque é um papel de muitas lutas das mulheres para conseguirem seu espaço dentro da filarmônica. A filarmônica sempre foi
um grupo associado ao patriarcal, né? Então a gente pega muitos, na pesquisa a gente vê muitas atas ainda falando sobre o simples papel feminino antes, por exemplo, no meio do século XX ainda, até o meio do século XX ainda. E dentro dessa pesquisa, eu me encantei com um subtema dentro da pesquisa, que é a banda feminina de Rio Largo. Então, a partir da banda... Aí aqui, é isso aqui, esse livro. Exatamente. Bom, aí está o resultado da pesquisa. O resultado da pesquisa, uma parte do resultado da pesquisa é... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tramas e teatros sonoros. Tá vendo? Isso aqui é... Uma parte da pesquisa. É a parte da pesquisa do meu doutorado. Do seu doutorado. O doutorado, na verdade... Coisa interessante. O doutorado... você mergulhou fundo, isso aqui em Alagoas? O doutorado, na verdade, foi mais amplo um pouco. O doutorado foi sobre mulheres do Nordeste e mulheres de Portugal, do norte de Portugal. Porque o norte de Portugal tem algumas características do Nordeste brasileiro, no sentido da luta dos nortistas portugueses irem para Lisboa para conseguir algo melhor. E o Nordeste brasileiro também naquela mesma vibe e tal, de luta e tudo mais. Graças a Deus nós vemos uma realidade totalmente diferente hoje. Mas no início do século a gente sabe das lutas que foi essa questão da ascensão nordestina, digamos, né? Então, surgiu 2 livros do doutorado, esse é um deles, que foi feito, na verdade, bem depois, e o livro Mulheres em Bandas de Música, que a gente já está com a edição esgotada, foi por isso que eu não trouxe para você. Mas o que é a importância do Centro de Musicologia lá em Penedo é que me deu a possibilidade de fazermos edições dentro do que o grupo de pesquisa vem pensando. Então, nós temos aí o Tramas e Teatros Sonoros, temos a história do maestro Japiaçu. Essa aqui? Que é os Dobrados de Japiaçu. O Dobrado de Japiaçu foi feito junto em parceria com... Vou pegar esse aqui. Tá? Cadê o Ezequiel? Ezequiel, nosso diretor. Pega aqui. Pega aí o livro. Isso, aqui, ó. Os Dobrados de aqui no Japiaçu. Vamos ver aqui, ó. Dentro do livro são partituras. São partituras, né? São os Dobrados Didáticos de Japiaçu. Olha aí. Cadê? Os Dobrados Didáticos de Japiaçu. Japiaçu foi responsável por sair de Pernambuco e trabalhar na fábrica de Rio Largo, e ao qual eu agradeço muito o Arnaldo Paiva Filho, que abriu as portas da sua família, digamos assim, para poder adentrarmos nessa pesquisa da fábrica de fiação e tecido de Rio Largo, onde mostra essa banda feminina, que era a grande propaganda do Gustavo Paiva. Então, assim, eu mergulhei nessa pesquisa através de cartas, jornais, para poder a gente tirar disso a obra de Japiaçu, do Aquino Japiaçu, que era o maestro dessa banda feminina, e do próprio protagonismo das meninas, através das cartas, através das fotos, né, com essa possibilidade de mostrar essa relíquia alagoana de 1936. Então, hoje o Centro de Pesquisa tenta, digamos assim, a cada vez mais reeditar partituras antigas, reeditar personalidades antigas que fizeram parte de toda a história musical da banda de música ou de outro grupo, não só em Penedo, mas em outras partes do estado de Alagoas. Agora, a gente tem, digamos assim, a joia do processo, que é justamente esse dicionário musical de 1904. Dicionário musical aqui, Exatamente. Esse aqui dicionário musical de Isaac Barros Leite. Cadê? Aqui, cadê? Aqui 1904. Bem, esse dicionário, ele é mais penedense do que tudo. Por quê? Porque foi uma ideia do Francisco Salles. Francisco Salles, grande pesquisador, médico. Meu amigo. Né? Bom, então você conhece bem a força que esse homem teve em Penedo para levantar aquela grande coleção de livros que a Casa do Penedo hoje guarda, né? Hoje a gente tem o Jean Lenz como diretor, que nos permitiu fazer uma edição. Eu preciso ir lá, inclusive, para pesquisar o Luísio Branco, que é um poeta alagoano. O acervo é maravilhoso, né? Vou ter que ir lá. O acervo da Casa do Penedo a gente não vê com tanta profundidade em Maceió. Né? É um acervo. Penedo tem esse diferencial, Paulo. Por isso que eu levei a pesquisa para lá. Porque Penedo tem a questão da cidade histórica, Penedo tem a história, é um microcosmos, digamos assim, de tudo que é de bom de Alagoas, né?
A gente tem a história da participação holandesa, da participação portuguesa, dos negros malês, né, de todo um processo da questão indígena. Então, assim, a gente tem, na verdade, uma cidade que resume, digamos assim, todo um processo de desenvolvimento alagoano, né? Então, assim, por isso que eu tenho tanta, digamos assim, admiração por Penedo, e ao ponto do festival, que a gente vai falar daqui a pouco também, ter dado tanto certo, que eu acabei tendo também a oportunidade de conquistar o título de cidadão penedense no ano passado. Maravilha. Me deixou muito orgulhoso. Vamos fazer, com isso. então, uma volta um pouco, né? Não, volta não. Olhar a ilustração um pouco Sim. disso que a gente, com a sessão de fotos, o nosso álbum aí, né, Maravilha. E para você ir localizando algumas fotos. Vamos lá, vamos exibir essas fotos que a gente tem aí e a gente vai conversando sobre elas. Essa aí é especial. Volta àquela. Essa primeira foto aí é para deixar os tricolores da Bahia com raiva. Porque essa aí é uma foto do Esporte Clube Vitória, que foi uma influência muito grande de minhas mães adotivas e de um tio meu. E você está ali? Não, essa foto é de... foto, quem dera, talvez eu esteja em forma espiritual. Essa é uma foto emblemática do Esporte Clube Vitória, que é um clube que eu gosto muito e que me deu essa possibilidade também de gostar de esportes também em Salvador. Eu levo muito essa coisa da história da música, eu levo muito sobre a história de outras coisas, de outros pontos de vista. E eu sempre gostei de colecionar coisas antigas. Essa foto aí... Volta lá. Essa foto aí é a foto do meu mestrado, dos meus colegas de mestrado na UFBA. Foi um período que eu começo a desenvolver o tema sobre pedagogia musical, que o mestrado é feito falando sobre duas diferenças de pedagogia de ensino em bandas de música. Foi daí que eu começo a ter uma visão de pesquisador, por isso que essa foto é importante. É daí que eu começo a ter a visão de pesquisador, na UFBA, aí, com o professor aí, Luiz Magalhães, na época. Vamos lá. Muito interessante. Vamos lá. Essa foto aí nada questionado a questão política, viu? Mas para mim é importante porque é o presidente do Brasil, né? Que ergue justamente este livro. Esse livro é verdade, olha aqui o livro. Esse aqui. Ele ergue o livro. Vamos lá, aqui, eu vou fazer o gesto aqui, o meu gesto. Exatamente, que também é importante, o presidente do Brasil carregando o meu livro. Então, assim, independente do presidente, é o presidente do Brasil. Então, isso aí para mim já é uma coisa muito interessante. Isso aí foi uma festa de congraçamento na UFBA, na minha saída da graduação. Eu estava terminando a graduação, já no final da graduação, e é onde foi o berço também dos meus estudos, né, de educação musical na UFBA. Eu passei 22 anos na UFBA, Paulo. Nossa, é uma vida. Entre idas e vindas, né? A capa do livro, Tramas e Teares, da banda feminina de Rio Largo. Aí é o meu grupo de piano, é a minha professora Diana Santiago, que eu coloco como alicerce da parte musical. Os outros também se transformaram em grandes musicistas. A gente vê aquele menorzinho ali, é o filho do Fred Dantas, que é um grande maestro, é o Estevão, que hoje é um grande músico. E atrás tem o Ângelo Rafael, que é hoje maestro da Orquestra Sinfônica de Itabaiana. Então todos eles... de uma certa forma foram para música e fizeram a sua vida. A minha vida pianística, eu vivi muito com eles e outros colegas importantes da UFBA. Vamos lá, para frente para a gente ver mais. Essa foto aí foi tirada por um professor fotógrafo muito importante da UFBA em um dos recitais de abertura do ano letivo da Universidade Federal da Bahia, onde eu toquei na reitoria da UFBA neste piano aí. Este piano é um piano Steinway, essas são as minhas mãos, foi o que ficou da foto, né? E essa foto, por que essa foto é interessante? Porque esse piano foi utilizado no grande concurso nacional de piano de 58 que Arthur Moreira Lima tocou. Nossa! Então, assim, é um piano que tem história. E eu participei também, de alguma certa forma. Tem memória. No meu recital, eu fiz vários recitais na UFBA e essa imagem simboliza, digamos assim, toda a minha carreira pianística daquele tempo. Aí minha mãe adotiva, uma delas, que fazia todos os meus
toda a base educativa, Almerinda Ferrado Nascimento, uma pessoa que era muito batalhadora, funcionária pública e nunca deixou de faltar nada para mim. Então, assim, eu tenho uma devoção pelas minhas mães adotivas, Claro. como eu falei para você, porque eu acredito na adoção. Eu sou fruto disso. Então, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira da adoção. Ela transforma mesmo o ser humano, transforma. Consegue. Porque, assim, a adoção é uma escolha, né? É uma você escolha, escolhe. exatamente. Às vezes você tem um filho e nem sempre foi uma Exatamente. circunstância. É amor, é tudo, mas foi uma Exatamente. circunstância da vida, às vezes. Mas a adoção é uma escolha, né? E aumenta a responsabilidade depois da reflexão daquela pessoa de dizer, puxa, eu recebi tanto carinho, tanta formação, eu tenho que retribuir, né? É verdade. Que não acontece em qualquer Então pessoa. essa é a dona Dona Almerinda, A a outra? famosa Meri. A outra era Lourdes. Lourdes e Meri. Exatamente. Essa foto aí é do lançamento do livro do doutorado, aquele livro que está esgotado, que foi lançado também em Portugal. Ele é considerado o primeiro livro sobre mulheres em bandas de forma integral do país. Então, assim, eu já estou na história também portuguesa. Ah, sim, claro. Né? E esse foi o lançamento do livro em Portugal, na cidade de Santa Maria da Feira. E foi editada por a Cardoso Conceição, que é uma editora de lá, de Portugal. Esse aí é meu querido professor orientador, Joel Barbosa, grande clarinetista, um dos maiores professores de clarineta do Brasil, já orientou centenas de pessoas, já tem uma história de orientação de doutorado e mestrado, e ele orientou meu mestrado e meu doutorado. Então, tenho uma grande gratidão de tê-lo como amigo hoje, colega de profissão, o professor Joel Barbosa da UFBA. Aí a outra mãe, que... É rico de mãe, é rico, tem 3 logo, eu só tenho 2, você tem 3, eu tenho 3, minha mãe Lourdes, ela foi responsável pelo piano na minha vida. A importância dela é exatamente isso, porque a gente tinha um piano em casa, um piano muito surrado, onde ela me ensinou as primeiras notas, né? Apesar dela ser uma pianeira, digamos assim, tocar mais de ouvido, mas como ela entendia um pouco de partitura, ela desenvolveu isso para mim, e que foi, digamos assim, a primeira base para que eu pudesse estudar um pouco mais, para fazer as provas da UFBA para alunos do curso básico, né? E aí pronto, depois que eu entrei na UFBA como curso básico, aí foi graduação, mestrado, doutorado, não parei mais. Foram 22 anos de estudos, idas e vindas na UFBA. Vamos dedicar um tempinho agora ao filho mais novo, né? Eu acho que talvez seja o seu trabalho mais novo, né? Mais a sua empreitada mais recente, exatamente. Que é o Festival de música de Penedo, que não é só mais de Penedo, é um festival de música que ganhou inclusive o mundo. Exatamente. Né? Já foi feito em Portugal. Exatamente. Então conta um pouco essa história da tua luta e como é que anda o Festival de Penedo, se vai ter esse ano, como é que vai ser? Como eu lhe falei, o festival é uma ramificação de outras coisas de atividade de pesquisa, né? Então ele aconteceu ainda em um formato menor, nessas cidades que eu tinha comentado com você, que foi Maceió, Arapiraca e Marechal Deodoro. E aí acontece até 2017. Depois disso, ele passa a ser Festival de Música de Penedo oficialmente. E ele aí teve 8 edições, né? Ele teve 6 edições, está indo para a 7ª edição, né? E eu acho que essa questão das edições é muito importante porque faz uma continuidade e mostra o crescimento desse processo. O Festival de Música de Penedo hoje oferece mais de 30 cursos, palestras, mescla com a questão cultural de Alagoas através do Fórum de Música Afro-Brasileiro, do Velho Chico, também o Fórum de Educação Musical, também o Encontro de Bandas, Encontro de Maestros. Na internet? Tem sim. A página é FEMUP, né, que é Festival de Música de Penedo, FEMUP.com. Será que a gente consegue acessar? Vou pegar uma peça do nosso diretor agora. FEMUP. FEMUP.com. FEMUPE. FEMUP.com. Vamos ver se a gente consegue, seria interessante para a gente ver a página do festival. E o Instagram também, né? O Instagram também, que é o Festival _Música _Penedo. Legal se a gente conseguir, mas vamos tocando aí. Então, aí o Festival de Música, ele inicia apenas como oficinas e depois quando chega em Penedo ele amplia. Quando chega em 2021,
eu resolvo colocar um artista nacional de grande porte para que atraia mais públicos diversos. Deixa eu ver aqui que o nosso Entendeu? diretor aqui se moscou lá. Foi, mano, Disse que aí, tá, papai, não conseguiu vir. É que se a gente conseguir botar a página do Festival de Música, é FEMUP, FEMUPE.com. Aí a gente dá uma sacada nela que é um festival importante lá de Penedo. Isso, Então, continuando, Então, aí o nosso Ezequiel vai ver se consegue aí. O festival tem um crescimento tão grande, depois que a gente coloca um artista nacional, que ele explode como um dos maiores festivais do Nordeste. Eu estou falando isso, não é como uma coisa assim, o ego, Gabola, não. Gabolice. Não é dito por mim. Basófia. Nada. Ele é dito pelos convidados, os professores de várias universidades que vão ao festival e dizem, atestam isso. Então hoje a gente tem uma plataforma, que dentro dessa plataforma, que é o femup.com, a gente tem lá registrado mais de 100 mil horas acadêmicas, né, pedagógicas, e mais de 3.500 certificados emitidos. Rapaz, tudo por essa plataforma? Tudo pela essa plataforma. E eu acredito que é um Será dos... que a gente consegue? Agora fiquei curioso. Eu acredito que esse festival... FEMUP.com. FEMUPE. Eu acredito que esse festival é um dos festivais que mais certifica femup.com, né? Ele conseguiu colocar? Não, ele está vendo lá. Não, mas assim, é o que dá para a gente entender que assim, ele hoje é um dos maiores festivais nesse sentido de pedagogia, e aí a gente traz um artista nacional todo ano. Muita gente fala assim, mas rapaz, você... FEMUP é Festival de Música de Penedo, é a sigla, né? femup.com. Muita gente reclama assim, às vezes reclama assim, fala assim, mas você devia trazer algo mais midiático, dessas bandas mais midiáticas. Mas a ideia do festival, ela é totalmente pedagógica. Então, para completar isso, eu sempre trago uma personalidade da MPB, da história da música brasileira, que fez parte da própria música popular brasileira. Porque a gente tem não só as vertentes da música popular, a gente tem o jazz, a gente tem o samba, a gente tem o chorinho, a gente tem a música instrumental, a música de concerto, né, através dos pianistas que nós levamos, das orquestras que nós levamos, mas a gente também traz um grande ícone, digamos assim, da música popular, que tem uma história significativa da música popular em termos de composição e em termos de interpretação. Então, em 2021 a gente levou o Flávio Venturini, no segundo ano a gente levou o Guilherme Arantes, e no último ano, agora em 2023, a gente acabou levando o Egberto Gismonti e o Geraldo Azevedo. Então, assim, a gente sempre está trazendo artistas de renome nacional e internacional. Para você ter uma ideia, Paulo, o Egberto Gismonti, quando foi se apresentar em Penedo, a notícia da ida dele para Penedo foi parar em páginas de cultura do Japão, porque ele também é uma pessoa muito importante lá como compositor. E isso fez com que o festival também criasse uma notoriedade, digamos assim, dessa mescla entre essa música popular e entre esses artistas que reinam na parte de composição e na parte de instrumento, né, digamos assim, do instrumental brasileiro, da música instrumental brasileira. Então, esse ano, nós estamos com uma perspectiva aí. Eu não vou divulgar ainda o artista nacional, mas eu posso dizer que também virá um artista nacional também com essa mesma, digamos, pujança de história musical do Brasil e do mundo. Nós estamos com 21 cursos esse ano, mais o Fórum de Afro-Brasileiro, que está trazendo um professor Borges Gove, que é da Universidade de Moçambique. Nós estamos trazendo 2 pesquisadores de Portugal também, para fazer uma releitura histórica, né, dos pesquisadores. Nós estamos aí com, digamos assim, com uma equipe de quase 50 professores, entre palestrantes e professores de vários instrumentos, né, trombone, trompete, cordas, educação musical, música instrumental, composição, arranjo,
Então, assim, Tudo isso acontece durante o festival. Nos 3 dias que vão acontecer o festival desse ano. E o acesso a isso gratuito. É só da universidade? Não, né? Não. Qualquer cidadão qualquer pessoa de Alagoas que quiser ir lá, que se inscrever, ele pode. Exatamente. É um evento totalmente gratuito. A gente abre o portal das inscrições de todos os instrumentos, das palestras, de tudo que acontece no festival. E a pessoa vai lá no site, abre na época, né, da inscrição e bota seu nome lá, seu CPF, e no final ele recebe praticamente automaticamente o seu certificado. Porque como é automatizado, ele já recebe mediante, digamos assim, a sua presença, os certificados. E tem também todo o movimento da música de rua, né? A gente tem um desfile das filarmônicas, nós vamos ter esse ano maracatus desfilando pelas ruas de Penedo. Eu não vou dar todo o spoiler, né? Mas eu sei que a gente tem um festival bem robusto esse ano e eu espero que seja mais um sucesso para que a gente represente assim Alagoas como um dos estados que mais desenvolve festivais da área de música específica, de música no país. Então a gente está muito feliz por isso. Agora eu queria saber de você como foi essa experiência internacional, como é que o festival foi bater lá em Portugal, como foi esse convite e o saldo dessa experiência, como é que ela se desenvolveu lá? Como eu lhe disse, tudo partiu desse doutorado meu sobre mulheres em bandas de música. Então, como essa ramificação foi do Nordeste de Portugal, eu fiz muitos amigos professores lá, muitos colegas que se interessaram com isso. E de idas e vindas, desde 2010, nós resolvemos verificar com o sucesso do Festival de Música de Penedo. A nossa plataforma no Google hoje atinge mais de 260 cidades no mundo, sendo Portugal um dos países que mais tem, digamos assim, atuação de visibilidade nesse processo, porque a gente também traz os músicos portugueses para o festival. Isso criou a possibilidade da gente levar um pedaço do Festival de Música de Penedo para Portugal. Então não se trata de um convite europeu, se trata da Universidade Federal de Alagoas colocar um evento da Universidade Federal de Alagoas dentro de Portugal. Então aconteceu a primeira edição na cidade de Castro Daire. Esse ano ela se firmou dentro da cidade de Vouzela, que fica próximo a Viseu, né? Ela faz parte do Círculo de Viseu do norte de Portugal. E o sucesso do ano passado foi enorme. A gente teve mais de 200... Foi 2 anos? Já. No ano passado a gente teve 250 inscritos. 250 portugueses que experimentaram a música brasileira. Porque a ideia do Festival de Música de Penedo em Portugal é, primeiro, divulgar a cidade de Penedo, divulgar as ações que Penedo faz no seu sentido geral, né, de cultura e arte, e principalmente mostrar a música brasileira para alunos de banda e outros alunos, a música brasileira. Então é um festival totalmente brasileiro dentro de Portugal. Esse ano a gente teve também uma participação considerável, com mais de 200 pessoas inscritas lá, com um público bem atuante nos concertos que nós levamos, né? Nós levamos músicos alagoanos sempre para poder representar Alagoas por lá. No ano passado a gente levou músicos penedenses, esse ano não foi possível, a gente não deixou de levar músicos de Alagoas, mesmo não sendo penedense, mas a gente levou músicos de Alagoas para esse ano lá. E no próximo ano já está praticamente tudo montado para ele acontecer no mês de maio de 2025. Mais uma edição do Festival de Música, vai ser a 3ª edição do Festival de Música de Penedo em Portugal, né, que a gente agora está saindo das esferas portuguesas, também criando núcleo fora de Portugal. A gente teve esse ano uma participação na cidade de Bordeaux, na França, que é o nosso núcleo percussivo, em parceria com um grupo percussivo brasileiro chamado Timbodé, que atua muito forte na França, através do professor Jair Mendes. Então a gente tem um núcleo de percussão agora lá na França, junto com o professor, em parceria com o professor, e essa ideia dele também aqui em Penedo, que nós estamos montando agora o Timbodé Brasil, para a gente ter essa articulação entre Penedo, né, Timbodé Penedo, que é para poder articular essa parte de percussão entre o Brasil e a França, e manter o Festival de Música de Penedo nessa cidade portuguesa chamada Vouzela, que eu creio que vai render ainda
muitas edições através do nosso coordenador lá, o Pedro Serrano. E vamos levar a TV Assembleia para cobrir o próximo vamos festival. Sim, vamos sim. No ano passado a gente teve uma certa assim, participação muito efetiva do Festival de Música de Penedo pela imprensa alagoana. Eu acho que é importante ter esse contato. Lá dentro seria legal. E para mostrar que Alagoas, na verdade, não é só o convite. Direto, é um correspondente direto. Isso eu acho que é muito importante, porque cria na Universidade Federal de Alagoas uma verdadeira internacionalização do ato lá. Uma coisa é você fazer a internacionalização dizendo que tem parcerias. Outra coisa é você fazer o próprio evento na cidade portuguesa. Eu acho isso. E na cidade francesa, transmitir também, e transmitir isso, né? E computar isso através de certificados, através de imagens, eu acho isso aí um ponto histórico para Alagoas. Esse trabalho da universidade lá, o trabalho cultural da Universidade em Penedo é muito importante. Sim, claro. Né? Então, é um trabalho que ela investe legal lá. Sim, a cidade de Penedo. Que tem tido resultados da música. Assim, quais os resultados? Tem surgido ou tem sido vitrine para a produção penedense? Porque eu tive lá, vi muito jovem, tem um menino jovem lá, como é o nome dele, que é internacional para mim, a voz do menino, um magrinho, como é ele. Tem muitos artistas em Penedo, hoje, mas na verdade a ideia da gente não é, digamos assim, reinventar a questão cultural de Penedo musical, não é isso. É a gente poder dar o protagonismo a quem já faz cultura em Penedo, porque antes da gente chegar lá, Penedo já tinha uma supercultura, né? Tem até a famosa música de Luiz Gonzaga que fala sobre a viola de Penedo, que toca ponteada, né? Então, assim, quer dizer, Penedo não lembro tem uma gravação de Luiz Gonzaga que já fala sobre Penedo. Então, assim, a gente sabe que Penedo sempre influenciou culturalmente o Nordeste do Brasil, né? Gerson Filho é de lá. Gerson Filho é de lá, mago entendeu? Dos 8 baixos. Pois é, então do Brasil. A música já acontece em Penedo há muitos anos. Ricardo Cravalbim tem a família o lá. Ricardo Cravalbim, o Ricardo Cravalbim, a ideia do dicionário foi dele e do Francisco Salles. Eu citei o Francisco Salles e acabei não citando o Ricardo Cravalbim, que já recebeu a edição do dicionário e faz parte do prefácio que nós colocamos lá, honrando, digamos assim, a ideia original do Salles. Então, voltando só um pouquinho do dicionário, esse dicionário preservou toda a ideia original de Ricardo Cravalbim e de Francisco Salles. Esse dicionário. Nós apenas reeditamos ele através do nosso grupo de pesquisa e dos pesquisadores que colaboraram com essa reedição. Então, nos orgulha muito também fazer parte dessa história. Então, agora é isso. A gente está aí com esse desenvolvimento do festival. Eu continuo com as minhas aulas na Universidade Federal de Alagoas. Hoje eu tenho exercido cargos também da parte de administração da universidade. Hoje eu estou como vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas. Nós estamos com um projeto para o desenvolvimento da ampliação dos cursos de música superior e dos cursos de teatro e dança através da construção da nova sede que nós estamos postulando aí, lutando para que a gente consiga finalmente ter o nosso prédio de artes dentro da universidade, porque eu acho que a UFAL chegou um momento que com tantas ideias e com tantos eventos grandiosos como a Bienal, como a Expedição de São Francisco, como o Festival de Cinema, né, o Circuito de Cinema, como o Festival de Música, eu acho que essa coisa que gera a cultura e gera a questão de arte já está merecendo o nosso próprio canto, digamos assim, o nosso próprio prédio, que a gente está postulando aí, tentando aí através do poder público a construção da nova unidade dos cursos superiores de arte da UFAL, teatro, dança e música. Eu espero que as vibrações positivas nos façam galgar esse sonho de termos o nosso, digamos, o canto efetivado. O bom de tudo, Paulo, é que eu posso dizer, o curso de música, ele tem produzido bastante através de mim e dos outros colegas, né, os colegas que estão lá com vários projetos maravilhosos. Quem quiser entrar na página do curso de música, entre para ver a produção dos nossos colegas lá. Eu não vou citar um a um, porque são muitos. Acaba esquecendo um. Acaba esquecendo um. Então, assim, quem quiser saber mais do curso de música da UFAL, eu acho que é interessante a comunidade passar a entender o que é que nós fazemos lá.
E não só de música, mas teatro. Está sendo revitalizada agora a orquestra da UFAL. Deu uma parada, bastante, voltou, né? Agora, está voltando agora com o maestro Newton Souza. Então, assim, a gente está tendo essa produção toda sem mestrado e doutorado no curso. É isso que faz o diferencial da pujança que é a gente ter um curso de música que produz tanto e mesmo produzindo tanto, ainda não tem o mestrado e o doutorado por questões mesmo ainda de organização burocrática, de concurso e tudo mais. Mas o que nos orgulha, quer dizer, nós somos um pequeno notável, quer dizer, um curso pequeno que produz muito para o Estado, desenvolve muito, tem aí vários professores na rede pública, estadual e municipal de ensino que foram formados na UFAL. Nós temos cantores líricos que estão fazendo carreira fora, tem cantor nos Estados Unidos, tem cantor na Alemanha, tem cantor em tudo quanto é de lugar. Então eu acho que a UFAL vem cumprindo o seu papel enquanto instituição pública de ensino superior de Alagoas, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe para contribuir com a Universidade Federal através dos projetos de música ao qual eu coordeno. Professor, você falou esses projetos de música todo, mas além da sua participação na UFAL, você é um pesquisador por natureza. Sim, sim. Né? Então, Alagoas é um manancial dessa... a gente tem musicistas, desde Ekel Tavares, mas que ganharam notoriedade. Misael Domingos. Mas tem músicos aqui, inclusive tem um que eu tenho um especial interesse nele, que aí eu te faço até uma pergunta, se tem alguma coisa nesse sentido, que o meu pai ele foi músico também maestro da banda de Santa Luzia e tal, e teve uma participação numa famosa jazz band alagoana do maestro Passinha. Sim. Já viu falar nesse maestro? Sim, o maestro Passinha. E a gente tem pouco registro do maestro Passinha, e eu procuro esses registros até para ver onde está meu pai lá, né? E não consigo, né, ver esses registros. A gente tem um grande trompetista aqui em Alagoas, chamado Siqueira. O Siqueira, desculpa, Siqueira, se eu não peguei seu nome completo, viu? Mas eu só conheço, assim, já com o primeiro nome, é um grande colega meu também, nós conversamos bastante. E o Siqueira, ele tem uma pesquisa também sobre o maestro Passinha. Então, a gente tem aí um material já em desenvolvimento. Eu não sei lhe dizer, dentro da academia, eu não sei se alguém trabalha. Se o professor Newton Souza tem algum tipo de material, eu não me recordo agora, mas é um material que precisa ser desenvolvido. A gente precisa ter um laboratório, um canto. Tem algumas mais pessoas trabalhando nisso hoje, né? A universidade, aí tem o Siqueira, tem o Brandão. Porque o Siqueira não é acadêmico da UFAL, mas como ele é músico militar, né? Ele sempre está fazendo pesquisas privados, privados. Por gostar disso, acabam. Um grande pesquisador é o Claudenor, né? Claudenor. Que assim, que tem um acervo absurdo, né, da música. Brandão também, o Brandão que faz o trabalho com partituras. Exatamente. Também. Então, assim, a gente tem personalidades que Alagoas deve... Eu sonho ainda em fazer uma mesa desses pesquisadores no Festival de Música de Penedo. Olha que maravilha. Eu estou pensando nessa mesa aí, para que a gente possa juntar todos esses pesquisadores e que as pessoas tenham ciência do grande protagonismo que essas pessoas desenvolvem no Estado. Eu digo sempre que o festival não é meu, o festival é do protagonismo daqueles que participam. Então a gente sabe que o festival sempre está dando margem para grandes autores, novos autores, porque eu só trouxe aí a parte mais específica da parte da minha coordenação. Mas nós temos outros autores que podem ser visitados na página do Centro de Musicologia, porque tem a página do festival, mas tem a parte também do Centro de Musicologia, o site CEMUP Musicologia. Essas são as suas pesquisas. Essas são as minhas pesquisas. Mas lá tem outras pesquisas, tem lá. A todo vapor lá. Com outros autores de Portugal, autores alagoanos, autores que falam sobre quilombos, autores que falam sobre a percussão. Então, assim, a gente tem outros livros de outros autores que também a gente dá um protagonismo através
dos recursos que a gente consegue do festival para editar esses livros, né? Ter essa possibilidade de fazer uma edição independente dentro do escopo do Centro de Musicologia. Então, assim, dar protagonismo e dar importância para esses autores e esses pesquisadores, eu acho que é uma obrigação nossa enquanto educador, né? Então, eu pretendo aí juntar todos eles um dia numa mesa para que a gente possa conversar sobre a música brasileira, a música alagoana, todo o desenvolvimento da música instrumental, do choro, de tudo mais, que eu acho que é muito interessante. Eu fiz um evento na UFAL em 2016 chamado Colóquio de Música Popular, onde a gente juntou algumas personalidades de música popular e foi um fantástico, assim, deu mais de 200 pessoas, tinha o Carlos Bala, tinha o Herman Torres, eles alagoanos ilustres, notáveis, que participam da música instrumental e composicional popular de Alagoas, que estavam lá, o professor Leonardo Arecibo. É tanta gente que quando eu cito nomes, é por isso que eu não costumo citar tantos nomes, porque sempre vai ter alguém que eu vou esquecer na hora de citar aqui, e eu não quero ser injusto. Mas são pessoas que contribuem também com os projetos que a gente desenvolve lá. Porque, na verdade, quem faz os eventos são as pessoas, são os artistas, né? E a gente vive num momento de muita carência do artista no sentido do artista protagonista, aquele artista que não está atrás de like, né, nas redes sociais, mas o artista que vem dizer aquilo que ele quer dizer, né? A gente tem que dar esse protagonismo àqueles pesquisadores e aos artistas que realmente querem trazer aquilo que vem de dentro deles. E isso aí é só abrindo mesmo para cada vez mais eventos, cada vez mais palestras, cada vez mais desenvolvimento acadêmico e fora da academia também, porque eu acho que a UFAL tem a obrigação também de trazer os grandes saberes, né, os grandes saberes do Estado para dentro da universidade, para que possa se fazer essa, digamos assim, esse diálogo, né, entre o que se produz na universidade, mas principalmente daquilo que se produz na comunidade alagoana, que é o grande objetivo da UFAL, né, mesclar, formar e dialogar com seus pares culturais dentro desse processo aí de crescimento do Estado. Professor, agora a gente nota essa paixão sua, né? Claro, é professor, dedicou a sua vida ao ensino. Sim, sim. Mas onde é que está o pianista? Acabou ele? Cadê? O que é que vamos fazer com esse pianista? É verdade. Ele vai ressurgir alguma hora? Muita gente me cobra isso. Ele vai dar... Ele vai fazer um recital. Exatamente, aí, né? Como é que está o pianista dentro do professor? Ele lá está guardado, tem um espaçozinho para ele adormecido. Tem, como é que é? Como é que você vê essa questão? Alguns alunos ainda me veem, de vez em quando, tocar assim pelos corredores do curso de música. Mas eu não tenho atuado mais nessa parte de performance justamente porque eu me dediquei totalmente a produzir para que os outros apareçam. Eu hoje me sinto uma pessoa que produzo, que organizo para que os outros apareçam. Eu hoje estou mais recolhido na minha, digamos assim, nos meus objetivos no sentido dos meus sonhos. Os meus sonhos são na verdade, projetados nos protagonismos diversos que os meus projetos têm atuado. Mas o piano é uma coisa que nunca vai sair da minha história. Você tem instrumento em casa? Eu hoje tenho um pequeno instrumento, mas eu pretendo comprar um piano mais possante. De responsa. Porque o piano ele tem uma coisa muito específica para você. Hoje tem a tecnologia, o piano né? É um instrumento percussivo. Instrumento percussivo que canta. Um dia desse. É um instrumento percussivo que eu digo, canta. achei, um piano é um instrumento de percussão. Exatamente, porque a corda ela não é atiçada diretamente pela mão humana, né? Tem todo um maquinário que faz com que... martelo, né? Esse martelo reverberando, ele cria a sensação do cantar. Por isso que é o instrumento percussivo que canta. Então, assim, o piano tem suas especificidades, assim, tem que ter um espaço maior para ter um piano. Não se carrega um piano nas costas. Não se carrega. Então, assim, eu tenho pensado em preparar um espaço para que eu possa ter um instrumento acústico de novo em casa, para que eu possa vir a, digamos assim, ressuscitar esse pianista
Até que ficou lá atrás. Estudo, né? Você não vai dar um recital sem estudar. Né? Olha, hoje os dedos entrevam, né? Hoje eu posso lhe dizer que eu escuto todos os dias 2 horas de música de concerto para poder não deixar a mente se esquecer da minha formação, digamos assim, de pianista erudito, né? Pianista clássico. Mas o piano tem isso. Você estuda 3 horas, 4 horas, 5 horas. Se você deixa de estudar, o corpo já não obedece. Então, assim, eu creio que hoje, para eu voltar a ser o recitalista que eu era antes, eu vou ter que fazer uma espécie de... Sabe aquela história do Rock Balboa, que o cara volta assim, para poder ter a agilidade de novo que eu tinha antigamente, para poder voltar a ser o recitalista, assim, digamos assim, considerável. Que eu fiz masterclass com Antônio Guedes Barbosa, com Cristina Ortiz. Fiz masterclass com pianistas que não viam qualquer um. Então, assim, a minha história também está dentro desses grandes pianistas que passaram na Bahia e que fizeram sucesso no mundo e que acharam que o toque era que interessante. Tocou no piano, que ele tocou com o Arthur, eu vi o Arthur Moreira Lima. Sim, o Arthur Moreira Lima. Eu produzi 2 shows com o Arthur aqui, um Sim. com a Orquestra de Câmara de Moscou. Sim. E outro um show dele. Sim. E todos esses shows, é incrível o estudo que esses caras fazem, ainda no porte que eles estão. Eles estudam 3 horas antes do show, eles estudam no mínimo 3 horas. E antes ainda do show, eu vi o Arthur Moreira Lima com um piano mudo. Com um piano mudo, assim, o piano mudo todo. É uma coisa muito interessante. Um negócio de madeira lá, sei lá, que ele fica... parte Quer técnica. dizer, é uma coisa, é um trabalho mesmo desgastante, diário. O Arthur, eu tenho uma coisa especial por ele, porque o Arthur é um dos grandes pianistas que conseguem dialogar. E é fluminense, é tricolor como eu. E é tricolor, né? E o Fluminense, tem essa coisa também do futebol, né? Que também me encanta muito. Então, assim, o Arthur tem uma coisa muito especial. E o Arthur, ele tem uma outra coisa que é a coisa do fazer projetos para as pessoas terem acesso. Então, ele me espelha muito nisso. Toda vez eu me lembro muito também do Arthur, que ele fala sobre dar boas laranjas às pessoas, né? Que ninguém gosta de laranja ruim, laranja gosta de coisa que as pessoas ficam achando que a música de instrumento, né? A música instrumental não dá grandes públicos, né? A Orquestra Câmara de Moscou aqui provou o contrário, mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Então, assim, eu acho que eu devo continuar ainda com essa essência do Arthur Moreira Lima, daquelas pessoas que querem levar a cultura. Hoje o Arthur está, né, bem debilitado, hoje ele já não faz aqueles grandes concertos, mas eu sempre revejo todas aquelas imagens do Arthur, com todos o ônibus que ele andava por aí, o caminhão, né? Com aquele que inclusive Penedo recebeu a visita dele naquele caminhão. E ele fala muito, ele faz até uma brincadeira da balsa, né? De como o caminhão entrou na balsa. Então, até isso o Penedo tem esse protagonismo dessas histórias. A televisão é tempo e a gente está terminando. Fica aí para suas despedidas. Um prazerzaço ter essa conversa com você. Olha, e saber que muita coisa está sendo feita na música. Eu fico muito feliz porque meu trabalho, como eu falei, é sempre de bastidores. Por isso que talvez eu não apareça tanto assim na imprensa e tal. Porque eu prefiro realmente trabalhar nos bastidores. Eu prefiro dar protagonismo aos grandes artistas. E o meu projeto tem provado isso, através dessas questões. Então, eu quero agradecer essa oportunidade da divulgação da minha pesquisa, um pouco da minha vida, né? Na verdade, eu abri aqui uma boa parte dela. Eu acho que é importante as pessoas saberem da importância também adotiva e até onde você chega, né? Até exemplo, né? Até você sair praticamente do nada e chegar a ser doutor dentro de uma universidade. Para mim é muito importante. Também tem a questão... Filho de uma empregada doméstica. Exatamente, né? Sendo sarará, né? Sendo sarará, né? Sendo sarará negro, né? Negro não, é sarará, porque negro ainda hoje tem uma visibilidade e a gente é uma raça invisibilizada. Né? O sarará, Cambembe, né? Sarará, que é a coisa gazo, do meio termo, né? Gazo, né? Exatamente. Então, assim, eu me orgulho muito dessa coisa, dessa raiz negra, dessa raiz sarará que eu tenho. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Tenho muito orgulho de ser parte constante das ações da Universidade Federal de Alagoas, que é que me mantém na vida.
Então eu agradeço muito a Alagoas, muito a Alagoas. Muito obrigado a você e a todos do programa. É isso aí, minha gente. E a gente hoje viu essa história maravilhosa de superação, né, do professor Marcos, né, e que tem dado essa contribuição fantástica para a música alagoana. A gente espera que vocês assistam às nossas reexibições. O programa vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Até um próximo programa.